existe ainda uma solução, porque o Supremo Tribunal Federal também andou mudando de posição, isso sem considerar as decisões do STJ e dos tribunais de justiça. O que eu vou tratar com vocês aqui, de uma forma bem objetiva, é um repasse das questões envolvidas, ou seja, o leasing por si só, ele é materialidade, ele é fato gerador do ISS, seja no mercado interno, seja no âmbito da importação. Ele deve ou pode ser tributado pelo ICMS também nas operações com comércio exterior ou nas operações internas e com arremate do IOF. E a minha visão, embora tenha alguma coisa de conceito, é uma visão eminentemente prática. Eu sei que a teoria é muito importante, mas nós aqui, todos nós também advogamos, e eu acho que tenho que oferecer alguma coisa para meditarmos. Então eu faço aqui algumas projeções, apenas para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Em primeiro lugar, o seguinte: como eu estou tratando de impostos, e é até uma diretriz, um dogma, que o imposto incide sobre negócios jurídicos, realidades jurídicas, eu tenho que conhecer qual é a natureza do leasing. E aqui vamos colocar de lado a questão da locação, a circunstância de poder se caracterizar como operação mercantil ou até a prestação de serviço. Então, a legislação do leasing, já de muitos anos, ela trata evidentemente de aspectos, conceitos e peculiaridades do leasing. E é claro que é um negócio jurídico que vai envolver duas partes, o arrendante, o arrendatário, tem por objeto um determinado bem e determinadas especificações. E eu coloquei aqui também na projeção que, pela vez primeira, quando se regra um negócio jurídico, tipo leasing, se estabelece as condições. É claro que se eu estou tratando também de compra, venda ou prestação de serviços, em quaisquer desses negócios jurídicos, eu tenho que considerar as partes, o objeto, a remuneração, e são os elementos desses negócios, sendo dos quais não existe compra e venda. Mas, especialmente no âmbito do leasing, a legislação estabelece esses requisitos, e ali, como está destacado, eu acho que agora aqui eu tenho que apertar ali, não vale a pena. Então, tem, por exemplo, na linha C, a opção de compra. Isto já é um diferencial, e para que nós possamos ter uma visão assim mais conceitual, mais jurídica do que seja o leasing, é claro que nós vamos aos nossos tratadistas e cada um pode ter uma postura. Fazendo a leitura, vamos dizer, da doutrina a respeito do leasing, eu tenho a impressão que se pode entender, em primeiro lugar, é um negócio jurídico complexo. Eu não estou tratando simplesmente de uma locação em que aquela pessoa que toma um bem como leasing, ele vai pagando aquelas parcelas contratuais e depois, terminado o período, o prazo avançado no contrato, ele procede. É claro que a opção de compra vai dar um negócio jurídico distinto. Isso sem considerar o leasing financeiro. Então, tendo em vista que nessa figura jurídica eu tanto posso tratar de locação, como venda, como até um financiamento, se trata de um negócio jurídico complexo. Se é um negócio jurídico complexo, o efeito tributário não pode ser simplesmente um ICMS, ou um ISS, ou, quiçá, o IOF. E há um artigo aqui que eu coloquei na projeção que me parece importante para nós examinarmos esse instituto. O artigo 11, parágrafo 1º, ele tem uma regra muito clara, muito simples, que não é operação de compra e venda. E já ficamos aqui com uma primeira dúvida. Pode a Lei Complementar 87 e 96 estabelecer no artigo 3º, quando o arrendatário ele exerce a opção de compra, ele estará praticando uma compra de mercadoria? Veja, se ele celebra um negócio jurídico de leasing, ele observa todas as cláusulas contratuais e uma dessas que permite exercer a opção de compra, é evidente que ele continuará no figurino do leasing. O Natanael, aqui que está na minha frente, que participou muito tempo do Conselho de Contribuintes, do CARF, examinou certamente aquela questão de ficar um valor residual, se isso era uma deformação ou não,
depois veio a súmula do STJ. Mas eu acho que o importante aqui para nós é pensarmos que não é simplesmente uma venda e muito menos uma simples locação. E a minha fala eu separei em 3 momentos. O ISS, chamado Operação do Mercado Externo e Importação, o ISS para o leasing das operações de arrendamento mercantil aqui no país, e depois o ICMS, que dando um toque também para o IOF. No ISS, a Lei Complementar 116, como vocês todos sabem, tem uma lista interminável de serviços. E quando essa lei complementar ela foi editada, começaram as críticas de que diversos itens que estavam lá relacionados não tinham a natureza de um serviço. Embora não exista um conceito de serviço, uma definição, o conceito clássico que se extrai desde o Geraldo Attali, Aires Barreto e tantos outros, é que seria uma prestação de uma utilidade a alguém, ou seja, um negócio jurídico com uma característica fundamental de uma obrigação de fazer. Então, essa lista de serviços tem sido combatida, porque a franquia não é serviço, o leasing também não seria serviço. A verdade é que a lista de serviços contempla essa figura do leasing e quem exerce essa atividade ficará obrigado a pagar o ISS, mesmo porque o STJ já de alguma data firmou a diretriz na súmula 138 que seria uma prestação de serviço. Então eu, como um contribuinte, como uma pessoa jurídica de natureza privada, sei que se realizar aquele negócio, terei esse encargo tributário. Para mim começa um problema um pouco maior quando se trata de um leasing internacional. A lei complementar, ela estabeleceu a incidência do ISS para serviços prestados no exterior ou que decorram do exterior. Então vou dar um exemplo muito simples. Eu sou uma empresa brasileira, estou fora do leasing, uma empresa brasileira que celebra um contrato de assistência técnica com uma empresa da Alemanha. E esse serviço, tanto ele pode ser realizado integralmente no exterior e aplicado no país, e aí terá que se pagar o ISS. Então, desta forma, se cogitaria o seguinte: o leasing internacional, ele seria o fato gerador do ISS. Eu tenho um ponto de vista, infelizmente a professora Isabel saiu, que é radicalmente contrário. Por quê? Porque se o nosso sistema tributário nacional ele tem como uma viga mestra o princípio da extraterritorialidade, ou seja, somente os fatos, regra geral, ocorridos no território nacional é que eu poderia tributar. Ou seja, não pode a Prefeitura de Belo Horizonte tributar o imóvel que Natanael tem lá nas Ilhas Virgens, em Cayman, né? Porque ele tem que pagar um IPTU. Ou seja, o fato ocorre no território nacional, é aqui que a riqueza é gerada, é aqui que se segue a tributação. Mas a Constituição, ela contém algumas exceções ao princípio da territorialidade. A primeira, que até pode ser mencionada aqui como acréscimo à fala da doutora Regina Helena, é o imposto de renda. Se a própria Constituição estabelece que o imposto de renda ele é regrado pelo princípio da universalidade da renda mundial, então a aplicação no exterior tem que pagar aqui. É da essência do imposto de importação que o fato, seja compra e venda ou qualquer outra figura jurídica, aquele produto que é importado, ele nasce a operação jurídica no exterior. Então é extraterritorialidade. E mais recente, PIS/COFINS de importação. Há uma grande discussão com o IPI e não é o momento de se tratar. E eu fico pensando, muito bem, então o ISS ele tem um fundamento de validade na Constituição para que possa ser exigido o ISS. Eu faço aqui as minhas ressalvas. E isso aqui não é meramente acadêmico, porque eu vou mostrar a vocês daqui a pouco uma decisão ainda desse ano do Supremo, não de outros ministros que vieram aqui, do Supremo, que trata da incidência do ISS no leasing importação, que é esta aqui. Quando está 2001, a gente sempre põe a culpa na secretária, né? Isso é culpa da minha secretária, porque isso é 2011. Aliás, eu me lembro, uma vez eu participei de uma banca do Coragem de São Paulo, né? O professor Isabel não estava nessa banca, depois comentaremos.
E o candidato tinha uma série de erros. E ele começou a atribuir os erros à secretária. Né? Digitação aqui, digitação ali. E eu me segurei, porque ele era amigo. Eu tive vontade de falar o seguinte: então traga a secretária aqui. Se elas responderam umas 5 perguntas, ela vira doutora. Né? Então, esse 2001 é culpa minha mesmo. Então, veja, nessa decisão, o Supremo examinou incidência tributária de importação relativamente ao imposto de importação e ao IPI que não está na emenda. E eu grifei ali dizendo o seguinte, que conviveriam prestação de serviços de importação, incidência concomitante dos dois, e que não violaria o texto constitucional. Não sei se é uma decisão escoteira, mas enfim, ela está aí mencionada. Agora, o que se pensa é o seguinte: quando se promove a importação de um bem a título de arrendamento mercantil, realmente há uma obrigação de fazer? Não, a aquisição de um bem que teria uma outra implicação tributária. Aí vamos para o âmbito do ICMS. O ICMS também ele trata da figura do leasing no mercado interno e as operações de importação. Há uma regra da Lei Complementar 87 muito curiosa, aquele artigo 3º, inciso 8º, que trata das questões de não incidência. É curioso, né? Quando o legislador ordinário ele trata de não incidência, geralmente são imunidades disfarçadas, né? Ele não pode dizer que é imune, então ele fala que não incide. E no âmbito do leasing, a redação é a seguinte: não incide o ICMS nas operações de arrendamento mercantil, e vem uma vírgula, salvo a aquisição do bem arrendado, como se pudesse bipartir do negócio jurídico. Nós sabemos que o negócio jurídico, por exemplo, um fabricante que elabora um produto industrializado, ele paga o IPI, paga o ICMS, ele não paga o ISS. Então, ele pode pagar num outro momento, depois que o produto está perfeito e acabado, vai praticar um serviço. Então, essa cisão da figura jurídica, ou seja, uma parte não é tributada pelo ICMS, que talvez fosse pelo ISS, e a outra parte pelo ICMS, e chega o problema da importação. Nós sabemos que quando a Constituição Federal, na sua redação original, no artigo 155, 9A, era uma figura jurídica um tipo mais fechado. Então, a Constituição diz o seguinte: o ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria do exterior, desde que seja destinado a título fixo ao consumo do estabelecimento. Como vários importadores foram à Justiça no sentido de que não contemplaria as importações realizadas por pessoas físicas, empresas dedicadas à prestação de serviço, então mudou-se a Constituição, como é moda aqui no Brasil, e a emenda 33 passou a contemplar uma figura jurídica um tipo mais aberta, que é o colocado ali na linha B, ou seja, incide sobre a entrada de bem ou mercadoria que seja importado por qualquer pessoa física, natural, ou que mesmo que não seja contribuinte no imposto, e qualquer que seja a sua finalidade. Então, no primeiro momento, se pensou o seguinte: quem trouxer alguma coisa do exterior e ultrapassar a cota dos $500, poderá ficar ou deverá ficar sujeito à tributação pelo ICMS. Não interessa a natureza jurídica, a finalidade. E esse entendimento, ele tem uma outra implicação curiosa. Alguns autores que defendem que quando a Constituição tratou do ICMS no 155.2, é a regra geral de operação mercantil, e que o 155.9A seria apenas uma explicitação e que poderia só cogitar de mercadoria, ou no caso de bem, para aquele que fosse contribuinte. E a razão de ser é que quem não é contribuinte não pode praticar o princípio da não cumulatividade. Então, com esta regra, o Supremo Tribunal Federal ele passou a tratar do tema. Esta decisão, se tivesse aqui a professora Regina diria, Ellen Grace, ministra Ellen Grace voltou, já não está mais lá, então isto pode mudar o pensamento. Então, no ano de 2006, houve uma empresa, que eu vou mencionar daqui a pouco, ela importou um determinado equipamento, um forno, e submeteu a questão ao judiciário, e o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que era fato gerador do ICMS
aquela importação a título de arrendamento mercantil. Eu faço a observação aqui, isto depende da natureza, ou dependeu da natureza do produto, no caso é um forno elétrico, que seria incorporado ao ativo. Então, aquela situação, eu exerço ou não exerço a opção de compra, será que esse tipo de bem ele será devolvido ao exterior e aí não seria caracterizada a compra definitiva ou a integração do bem na economia nacional? Seguiu-se posteriormente uma decisão cujo relator foi o ministro Eros Grau, no caso de importação pela TAM. E a emenda, ela fala o seguinte: a importação de aeronaves e equipamentos não admite posterior transferência. Poderia admitir, talvez no caso da TAM, do contrato, que deve ter sido anexado ao processo, ele poderia demonstrar nesse sentido. Só vou seguir aqui a transparência para ficar mais claro. Nesse julgamento, o Supremo disse que não haveria a incidência do ICMS pelas companhias de navegação aérea. Isso aqui não está na transparência, porque ia levar muito tempo, mas sabe-se que pelo teor do acordo, o advogado da TAM, o brilhante Roberto Serracanso, ele procurou demonstrar que, devido à tecnologia nova, essas empresas não iriam investir maciçamente, deve ser verdade, na aquisição dos aviões, tendo em vista que eles têm que também atender às novas características. Enfim, há um interesse muito maior que ocorra o leasing para poder devolver o exterior. Não falo nem obsoleto, nem obsolescência, mas enfim, novas técnicas de aviação. Então, o plenário, nesse momento, há cerca de quase 4 anos, mudou o entendimento. E o que ocorreu aqui foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, nesse acordo, falou o seguinte: olha, não vamos confundir compra e venda mercantil, porque apenas nessa aquisição a título de arrendamento se trataria de uma mera promessa de transferência, ou seja, não é efetiva a transferência. Outro dia eu estava tratando desse tema e alguém me perguntou: mas vamos pensar em termos práticos, não vamos só aqui ficar repetindo o que o Supremo fala. A empresa, ela adquire um bem, importa a título de arrendamento mercantil. No contrato dela, não diz que ela vai exercer opção de compra ou não. Então não se sabe se vai ser adquirido. É promovido o desembaraço aduaneiro, o importador consegue lá no liminar liberar a mercadoria, o bem importado, e tempos depois ele exerce a opção de compra, e aí então ficaria prejudicado o argumento de que não teria ocorrido a aquisição. Então não se exigiu o ICMS. Como é que fica o fisco estadual? Ele vai ficar indagando a empresa? Será que quando... Porque veja, isto é um pouco diferente quando, em termos do regulamento aduaneiro, alguém faz uma importação a título de admissão temporária. E o acordo do Supremo é muito claro, e a legislação da leasing não se trata de admissão temporária. Então, no regime aduaneiro de admissão temporária, quando o bem integra o país, então nós vamos ter aqui as Olimpíadas de 2016. Há uma competição de vela e de barcos. Esses bens vão entrar aqui no regime de admissão temporária, com suspensão de tributos aduaneiros, e depois serão devolvidos. Mesma coisa no regime de drawback, né? Eu vou verificar se há implementação da suspensão tributária ou não. Tomando de exemplo essa situação, indo para o caso do leasing, no momento em que o bem é desembaraçado, acredito com uma força de uma liminar, e o Supremo confirma a não incidência, se tempos depois esse contribuinte exerceu a opção de compra, e aí então aquele fundamento do Supremo ficaria prejudicado, será que o fisco estadual pode cobrar? Ou seja, essa decisão do Supremo é condicional? Eu acredito que não poderia ser condicional. Ele tem um fundamento, mas não existe essa decisão de âmbito condicional. Na questão do financiamento, em que vários autores tratam da matéria do leasing como se fosse uma questão de crédito, eu ressalto aqui a medida provisória que chegou a tratar dessa figura do crédito e depois a medida não foi convertida em lei. Mas também poderia se cogitar que, mesmo não estando prevista, não esteja tipificado
na legislação básica do IOC, talvez se pudesse pensar, se não é compra e venda, não é locação, não é prestação de serviço, talvez ocorresse a figura do crédito. E aqui, já de uma forma indo para o fim, eu examino uma situação que ainda resta uma pendência, que é o problema de uma empresa. Veja, eu posso ter de um lado uma empresa que seja industrial, então ela importa um bem aqui do arrendamento mercantil, uma empresa comercial e até uma prestadora de serviço, não de transporte e comunicação, mas uma prestadora de serviço, uma sociedade média. Por que eu faço essa diferença? É porque nos dois primeiros casos, eles são também contribuintes do ICMS e têm condição de observar o princípio da não cumulatividade. Se essa sociedade médica, ela importa, isso já houve no passado, um aparelho, um equipamento, sei lá, de mamografia, e fizer essa importação sob o regime de arrendamento mercantil, se ela não exerce a opção de compra, talvez ela tenha sucesso no Supremo, porque naquela linha do acordo do ministro Eros Grau, se não exerce a opção de compra, não é devido. Mas se ela exerce a opção de compra, será que esse pressuposto do acordo no Supremo estaria prejudicado? Ela teria algum argumento sempre a gente tem, né? Teria algum argumento para entender que não deveria ser tributado? Eu penso o seguinte, que realmente o verdadeiro contribuinte do ICMS é aquele que pode se enquadrar dentro de toda a sistemática do ICMS, ou seja, que no caso seria a pessoa que possa apropriar o crédito ICMS, né? Ou seja, eu não posso enxergar o tributo dissociado do seu elemento principal, que é o princípio da não cumulatividade. E veja o seguinte, com a emenda 33, como eu mencionei a vocês, esse âmbito de incidência do ICMS independe da finalidade. E há uma decisão no ano de 2000, antes da emenda 33, e dizia realmente as pessoas jurídicas, sociedades civis, que não possam apropriar o crédito ICMS relativamente ao tributo, elas ficariam desobrigadas de recolher o ICMS da importação. E aqui, concluindo, para não cansar mais vocês, eu arriscaria afirmar algumas conclusões, evidentemente todas sujeitas à discussão. Em primeiro lugar, é um negócio jurídico autônomo, não me parece que se possa cogitar entre operação mercantil, nem serviço, nem financeiro isolado, e seriam questionáveis as incidências tributárias. Válido, a posição do contribuinte, evidentemente, né? Válido fundamento e desonerou as empresas prestadoras de serviço, porque não são contribuintes do ICMS importação e não têm condição de aprender a apropriar o regime da não cumulatividade. Então, dessa forma, agradeço muita atenção e a paciência de vocês e cumprimentando aqui a professora Isabel pelo brilhante conversa.